Olá, meus amigos, Vlad na área. Hoje vamos dar uma olhada em alguns procedimentos básicos quando você tem um jogo de campeonato para fazer. Primeira coisa, aprender a acertar a altura da sua mesa para deixar sempre no padrão. Vem aqui na engrenagem, posicionamento de sala. Aqui você vai apertar definir a posição do chão. Assim que você apertar, você vai colocar os seus controles no seu chão, largar eles ali e esperar a barrinha preencher para colocar a mesa na posição certa. Então, clica, coloca no chão e aquela barrinha vai enchendo. Agora ela acertou a altura padrão de uma mesa de tênis de mesa para você jogar. Se você achou que ficou muito estranho, se deu erro, repete o processo, coloca os controles no chão e ela vai acertar para você. Aqui nessa tela a gente tem algumas coisas importantes também. Primeiro é repor posição e rotação, deixa sempre ativo, que é esse segundo botãozinho aqui de cima, tem o X e o Y, é o Y. Se o seu controle for A e B, vai ser o de cima também. Aqui você pode colocar a mesa na direção que você quer. Uma vez que você já tem a altura da mesa correta, se eu quiser colocar a minha mesa dentro da minha sala nessa posição, eu seguro esse botão de cima e a mesa vai aparecer na minha frente. Se eu quiser voltar para a posição que eu estava, eu aponto aqui e aperto e ela vai aparecer. Outra dica aqui nessa tela é essa parte de posicionamento arrastável. Eu não deixo sempre ativo, porque toda vez que você apertar nesse gatilho lateral aqui do seu dedo médio, você pode arrastar a mesa. Tá vendo? Posso arrastar um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá. Isso é legal quando você está na sala com vários amigos ao mesmo tempo e aí você quer se mover dentro da sala para assistir o jogo dos seus amigos. A gente já vai entender como é que a gente faz isso, mas se você deixa sempre ativo, qualquer esbarrão que você der nesse gatilho, você vai mexer a sua mesa durante o jogo. Então eu não deixo ativo, ele fica ativo só quando a gente entra nessa aba aqui nessa seção de posicionamento da sala. E você pode tirar, por exemplo, o bloqueio vertical. Eu gosto de deixar o bloqueio vertical porque eu não mudo a altura da mesa quando eu estou me movendo pela sala. Mas quando o bloqueio vertical não está acionado, eu posso me movimentar colocando a minha mesa muito lá para baixo, por exemplo. Eu tô quase no teto aqui da arena, né? Então eu posso ir para o lado, eu posso me movimentar para vários lugares. Na verdade, eu não estou me movimentando, eu estou arrastando a mesa para longe. Então imagina que tem dois colegas jogando algum jogo ali e eu quero assistir esse jogo de longe, quero assistir de cima. E se eu apertar esse mesmo botão Y, junto com esse gatilho lateral, eu posso rodar a minha mesa. E agora eu estou rodando. Eu não estou mexendo a minha posição, eu estou olhando na mesma direção e eu estou rodando a minha mesa para outros lugares. Se eu apertar o botão Y e segurar, ela aparece aqui na minha frente. E agora eu teria que redefinir a posição do chão se eu quisesse jogar. Por isso que eu deixo o bloqueio vertical sempre ativo, a não ser que eu queira realmente ir para cima ou muito para baixo para assistir algum jogo numa sala com os amigos. Então, redefinindo posição, aperta. Estou colocando os meus controles no meu chão e esperando a barrinha ali completar o serviço. Agora minha mesa está na altura padrão de novo. Então, é assim que a gente ajusta a altura da mesa e coloca a mesa aonde precisa, dentro da sua sala real, para você poder jogar. Depois disso, a gente sai e agora a gente vai aprender a entrar numa sala. Então, quando você vai jogar um campeonato, você combina com o seu oponente, manda mensagem para ele, seja pelo WhatsApp, Facebook, qualquer plataforma, e combina: olha, vamos jogar a tal hora e em tal sala. Para entrar nessa sala, você clica em avançado, vai abrir um menu aqui do seu lado esquerdo, vai em Network. Abrindo a tela de Network, você tem aqui Room Code, é o código da sala. Então você combinou com o seu oponente que vocês vão jogar segunda-feira,
4 da tarde e o código da sala pode ser qualquer coisa, desde que tenha pelo menos ali umas 6 letras, é bom para garantir. Eu já tentei entrar em salas com um código com 2, 3 letras, às vezes não fica legal, não entra direito. Então, vamos dizer que vocês selecionaram o código Vlad123. Então, você clica aqui em Enter Code, vai abrir um teclado na sua frente. Normalmente, quando a gente combina um código da sala com letras, a gente coloca tudo letra minúscula para facilitar. Então, Vlad, W, L, A, D, o código era Vlad123. Para aparecer os números, clica aqui nesses símbolos, 1, 2, 3. Eu estou apertando esse gatilho aqui de selecionar para poder digitar. Tá ali o código, tá na hora de entrar na sala, de repente eu estou entrando ali 1, 2 minutinhos antes para esperar meu oponente. Join Room. Clicou aqui, vai abrir uma sala só com você. É o mesmo ambiente que você escolheu, o seu oponente pode estar num outro ambiente, como no chalé, no estúdio, tanto faz. Você vai ver sempre o ambiente que você escolheu. E aqui, quando o seu oponente entrar, você vai ver ele listado aqui, nessa tela. E aí vai abrir a opção aqui de jogo ranqueado ou desranqueado. Se você não selecionar nenhum dos dois, vocês podem ficar treinando esse batimento livre aqui, né, que em inglês eles chamam free hit. Você bate bola aqui, treina normal, mas o placar ali não vai estar contando ponto. Vocês só estão batendo bola e treinando. Então, antes do jogo, você pode deixar assim, logo que entra na sala, para vocês fazerem um aquecimento, de repente ver o ping entre vocês, a latência, o atraso entre vocês, se está tudo certo, se está jogável. Se o atraso estiver muito alto, eu gosto de selecionar esse bola de ping. E aí você vai ver aquele arrasto da segunda bola, corrigindo o atraso para você ter uma noção do momento em que o seu oponente está acertando a bola. Então ele corrige o atraso. No começo pode ser um pouco confuso você ver um arrasto de uma segunda bola quando ela está indo para o seu oponente, mas isso ajuda muito, principalmente quando o ping entre vocês for mais alto do que 100. Normalmente, se você joga com uma pessoa no mesmo país e a conexão de vocês de internet é boa, vai estar abaixo de 100. Mas quando é acima, digamos que você esteja jogando com alguém na Europa, aqui do Brasil, normalmente quando eu jogo contra alguém da Europa, o ping fica em torno de 250. Se eu jogo com alguém na Ásia, 350, às vezes 400. Se eu jogo com alguém nos Estados Unidos, normalmente na casa entre 150 e 180, mas depende muito da conexão entre vocês dois. Então, eu sempre jogo com esse bola de ping ligado. Eu não uso compensação de ping, porque a bola fica diferente, flutua diferente, é uma coisa que você perde um pouco a sensibilidade na hora de jogar. O bola de ping, você vê o arrasto de uma segunda bola, mas a sensibilidade para jogar é a mesma. Outra coisa importante quando você vai jogar um campeonato, quando o seu oponente entrar na sala, o microfone eu deixo ativo só na hora que eu estou conversando com ele. Então ele entrou, a gente conversa um pouquinho, oi, tudo bom, tal, quer bater a bola aqui, fazer um aquecimento, não sei o quê. Quando estiver pronto para jogar, vamos começar? Vamos. Eu deixo desativado o microfone e aí coloco a partida. No caso de campeonatos oficiais, ou dependendo do combinado do campeonato, das regras do torneio, você pode jogar, aqui vai estar ranqueado e ali desranqueado. Então, os dois selecionam ranqueado, vai aparecer ali na rede um aviso que vocês estão começando um jogo ranqueado, e aí pronto, está pronto para começar o jogo. Terminou o jogo, ou terminou o set, qualquer coisa você quer conversar alguma coisa nesse intervalo com o seu oponente, ou aconteceu alguma coisa estranha, você precisa de um tempo aqui para arrumar alguma coisa, de repente seu chão está molhado, você precisa arrumar seu adaptador da raquete que soltou, qualquer coisa, ativa aqui o microfone e fala com o seu oponente, olha, espera um pouquinho aí, tá? Eu preciso fazer tal coisa. Por que a gente não joga com o microfone ativo em campeonato? É meio que uma regra de etiqueta.
Se você está com o microfone ativo, o seu oponente está escutando a sua respiração, está escutando todos os barulhos que você está fazendo, e às vezes isso é desnecessário. Então, deixa sempre desligado, desativado, e aí você consegue jogar, os dois podem se concentrar melhor. Caso o seu oponente esqueça o microfone ligado ou ele queira deixar ligado por algum motivo e você não quer ouvir o que ele está falando, tem solução. Você vai aqui na engrenagem e aí você vai em definições de som. E aqui, o chat de voz, aqui é o seu microfone, o volume do seu microfone, né? Aqui no chat de voz, se você zerar isso aqui, você não escuta o que ele está falando. Ou se você deixar muito baixinho, talvez a respiração dele não incomode tanto. Tá? Normalmente eu deixo no máximo, porque os jogadores acabam desligando o microfone. Tá? E aqui você tem outras coisas interessantes, por exemplo, a música, né? Eu não gosto de ficar escutando a música do jogo enquanto eu jogo. E os efeitos de som, que é quando você ganha um ponto ou perde um ponto, eu deixo um pouco mais baixo, porque eu acho ele muito alto por padrão, e eu prefiro deixar ele mais baixo para não me incomodar. O resto eu deixo tudo no máximo mesmo. Se você aperta o X aqui embaixo uma vez, esse menu desaparece para você jogar. Toda vez que você precisar abrir esse menu de novo, dá um toquinho no X, ele aparece aqui. Cliquei de novo para abrir o menu, agora apareceu aqui, ó, classificada, que é o ranqueado, e não classificada, que é o desranqueado. Quando você entra na sala e você ainda está sozinho, ou acabou de entrar e está falando com o seu oponente, não clica aqui para começar o jogo antes, porque às vezes o seu oponente num torneio, né, vai querer bater uma bola um pouco para testar e tal. Então, deixa no batimento livre e só na hora que vocês falarem, beleza, vamos começar, tá tudo pronto aí, vamos. Aí clica no classificada e o jogo começa automaticamente, esse menu todo some e o placar ali já começa a mostrar o que precisa. Do mesmo jeito que você entrou numa sala sozinho para esperar o seu oponente para jogar um jogo de torneio, se você combinar com vários amigos, a gente fez alguns testes, até atualmente, até 5 pessoas, às vezes até 6, a sala suporta e tudo funciona bem. Você pode combinar esse código com vários amigos e aí todo mundo entra na sala. Então imagina que aqui eu entrei e tem mais 3 ou 4 amigos aqui espalhados pela sala. Quando a gente clicar no classificado ou não classificado, os dois que clicarem vão automaticamente aparecer na mesa, um de frente para o outro para jogar. E os outros que estão na sala vão ficar em algum canto aqui assistindo. E é aí que entra essa parte aqui, ó, de novo na engrenagem, posicionamento de sala. É aí que entra, quando eu não estou jogando, eu posso me movimentar pela sala, para cima, para baixo, para um canto, para assistir. Eu posso ir perto de alguém, de algum amigo que está assistindo, por exemplo. Imagina que um amigo meu está perto ali daquela estrutura ali de mesa com placar. Então eu posso me arrastar, na verdade arrastar a mesa, né? Jogar a mesa para lá, né? E aí eu estou me aproximando aqui do meu colega que está aqui. Então eu posso ficar perto dele conversando. Acabou o jogo, você quer ir embora, é só clicar aqui nesse ícone que é sair da sala. Ele vai perguntar se eu quero realmente sair, ok. E agora eu voltei, eu não estou em sala nenhuma, eu estou naquele menu inicial com um robô lá, com a inteligência artificial na minha frente, para eu poder jogar com ela um pouquinho ou simplesmente selecionar qualquer outra coisa aqui que eu precisar do menu. Então, espero que essas explicações tenham ficado fáceis de entender. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, escreve aqui embaixo, por favor, nos comentários e a gente se encontra no próximo vídeo.